Olá pessoal, meu nome é Eduardo Machado. A gente está aqui de volta para fazer a análise de mais uma questão de direito tributário. E essa questão caiu no concurso para auditor fiscal no Espírito Santo em 2009 e foi aplicado pelo CESP. Julgue os seguintes itens. O primeiro item é: os estados e os municípios têm competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. 2. A instituição de taxas e de serviços públicos é de competência tributária comum entre os entes da federação. Item 3. É legalmente facultada à pessoa jurídica de direito público o exercício de sua competência tributária. 4. A Constituição Federal criou os tributos possíveis de serem instituídos pelos entes da federação, sendo proibida a criação de outros. Vamos agora analisar cada um desses itens e vamos atribuir certo ou errado a eles. Os estados e os municípios é o primeiro item. Os estados e os municípios têm competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. Somente a União tem competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, conforme estabelece o artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 149 diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observados o disposto nos artigos 146, inciso 3º, 650, primeiro e terceiro, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que aluje o dispositivo. Então, dessa maneira, esse item que atribui somente aos estados e municípios, que atribui aos estados e municípios competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, ela está errada, uma vez que essa competência ela é exclusiva da União. Vamos ver o item 2. Ele diz: a instituição de taxas de serviços públicos é de competência tributária comum entre os entes da federação, ou seja, pode ser instituído por qualquer ente da federação, estados, municípios, Distrito Federal e União. O item está correto, conforme estabelece o artigo 145, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 145 diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Dessa maneira, o item 2 está correto. Vamos passar agora para o item 3. Vamos analisar o item 3 dessa questão. É legalmente facultada à pessoa jurídica de direito público o exercício de sua competência tributária. O item também está correto, pois o exercício da competência tributária é facultativo. Dessa maneira, o ente político pode optar pela não instituição do tributo de sua competência, embora isso possa ter implicações pertinentes à responsabilidade fiscal. Dá uma olhadinha no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o entendimento da maioria das bancas examinadoras. Entretanto, existe parte da doutrina que vai em sentido contrário, ou seja, a instituição de determinado tributo é obrigatória para o ente político. Então, dessa maneira, pela primeira parte da resposta, esse item está certo, ele está correto. Vamos analisar o quarto e último item. Ele diz que a Constituição Federal criou os tributos possíveis de serem instituídos pelos entes da federação, sendo proibida a criação de outros. Essa questão é que a União possui a chamada competência residual, que permite a criação de outros impostos e contribuições, conforme estabelece o artigo 154, inciso 1º, e o artigo 195 no seu parágrafo 4º, esses dois da Constituição Federal.
O artigo 154 vai dizer: a União poderá instituir, inciso 1º, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. A mesma Constituição, né, referente à mesma questão, ela vai dizer lá no artigo 145, parágrafo 4º, 195, melhor falando, parágrafo 4º, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí vamos lá para o parágrafo 4º desse artigo, que é: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, dessa maneira, esse item está errado. Então, fazendo uma análise mais abrangente dessa questão, vamos voltar aqui a todos os itens juntos aqui. Então, o primeiro item ele vai estar errado, o segundo é certo, o terceiro certo e o quarto errado também. Então a sequência vai ficar 1E, 2C, 3C e 4E. Essa é a resposta dessa questão. Para outros vídeos, acesse também o site www.eduardomachado.org. A gente vai ficando por aqui e até um próximo encontro. Obrigado.